40 anos atrás. Esse moço aí era terrível, né? Cara que era aprofundado nas drogas, né? E hoje ele é um pastor pregando a palavra de Deus. Eu já conheço ele há mais ou menos uns 30 e tantos anos. Ele já era convertido. Eu não cheguei a conhecê-lo novício, né? Eu já conheci, ele já estava cheio de Jesus, já pregando a palavra aí para todo mundo, tempo da Betel, né? O Paulo Escobar também que está aqui, que passou por essa trajetória também, né? E nós somos um milagre estarmos aqui hoje para louvar o nome de Jesus, tá bom? Vamos cantar uma música aqui. Podem cantar comigo. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz e não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz e não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz e lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a sua vida e a sua sorte. Jesus, Ele é a sua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte.
você tanto procura. Ele é a paz que tanto você desejava. Nome lindo, aleluia, amém. Amém, Jesus. Um dia nós vamos chegar e atravessar, vamos morar na nova cidade celestial que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais
Amém, glória a Jesus. Aqui nós temos tribulação e dor, mas um dia nós vamos atravessar o Rio Azul e vamos ser só, vamos ter paz, alegria, gozo eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pode chegar aqui, pastor. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. E uma bênção, né? Já agradecemos aí pela cooperação do Israel cantando. E nós estamos ao vivo para o mundo, nesse momento, no trabalho evangelístico. E no Facebook tem um entrave com playback, e também no YouTube também, né? Então, eu sei que... E nós gravamos uma bênção, ficou tremendo, viu, Israel? E depois nós vamos tentar jogar para evangelizar, como a gente sempre faz. Nós queremos apresentar aqui o nosso querido irmão Edinho, né? Irmão Edinho, pastor, evangelista, é tudo no Espírito Santo, mas a glória de Deus, né, irmão Edinho? Né? A glória de Deus. Então a sua esposa está presente, a irmã Elídia, né? E o filho também, o Diego. Como é bom o jovem acompanhar os pais. Isso é bênção de Deus. Então eu convidei ele para estar cooperando nesse trabalho evangelístico, e ele aceitou o convite, e está aqui ele e o pastor Carlos José, estou trocando aí. Isso, ex-Carlinhos Rapé. Então o Edinho falou: eu vou convidar um amigo, um irmão que Deus transformou. Então, está com a liberdade. Muito obrigado por aceitar o convite, tá? E deixa Deus, o Espírito Santo, te usar. Glória a Deus. Uma alegria imensa, né? Nós fomos honrados com o convite pelo apóstolo Edivaldo do Carmo para estar aqui esta noite, poder louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, junto com a amada igreja aqui presente, e com alguém que em algum lugar possa se identificar com o nosso testemunho de vida hoje, com a palavra que será pregada, e depois da nossa pessoa aqui junto com vocês vai estar a pessoa do pastor Carlos José, ex-Carlinhos Rapé, né? Que foi evangelizado no cárcere e muitos anos, né, esteve recluso. Vamos deixar para ele contar na liberdade do Espírito Santo, né? Um testemunho poderoso. E por que, apóstolo Edivaldo, eu senti no coração de convidar o pastor Carlinhos e o pastor Carlos José? Porque é o trabalho que você sempre teve a visão, desde lá em meados de 85, 88, 90, 92, né? Eu acho que parei antes, você acho que continuou ainda o trabalho no presídio, no antigo Cadeião, aqui na cidade de São José do Rio Preto,
estado de São Paulo. Nós estamos aqui em Rio Preto, né, que hoje é Mirassol, né, a cidade aqui satélite de São José do Rio Preto. Nós fazíamos o trabalho na cadeia. Até eu falava de uma forma assim, brincava aproveitava a liberdade no espírito, né, pastor, apóstolo Divaldo? Pastor, vamos fazer uma gincana aqui, vamos ver quem ganha mais almas aqui. Olha, o trabalho é árduo e tem muita gente, muitas vidas sedentas aqui na cadeia, né? Vai de um lado que eu vou no outro aqui, ó. Era duas alas, né? Depois o pátio, a quadra de futebol de salão, a quadra no meio, onde eu fazia, por exemplo, um culto relâmpago, uma palavra relâmpago, uma oração rápida em cada cela, tinha acho que 22 a 24, parece, né? E ali depois no pátio, convidando já para a palavra no pátio, né? Onde era junto com a visita, na ocasião da visita com os familiares juntos, né? E ali trazia muitas cartas dos presos, né? Que pediu para a gente trazer a carta, porque era um sistema prisional igual o CDP, né? E ali trazíamos depois no fórum de Rio Preto para o juiz naquela ocasião, né? Doutor Osni Assis, em memória dele, né? Osni Assis Pereira, nós trazíamos as cartas para ele, para poder auxiliar aquele apoio jurídico, né? No fórum. Então esse é o trabalho que fazíamos nessa época de 88, 92, 93, na época que eu trabalhei no comércio local, fazíamos trabalho lá, né? E o pastor Carlos José, que vai estar em seguida aqui dando testemunho, é fruto do trabalho no cárcere. Amém? Por isso que a gente chamou, porque eu sei que faz parte. Lembro. É verdade. E então nós lembramos que isso aí faz parte do amor às almas, né? O trabalho evangelístico é realmente amor à tua alma. Jesus Cristo foi na cruz do Calvário para se tornar o nosso eterno Salvador. Então, isso é bênção que nos permite conhecer, reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas, né? E poder aproveitar do amor divino, desse grande amor de Deus, né? Vamos ler agora aqui em João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Mundialmente conhecido. Eu me lembro que até em estádio de futebol lotado, a pessoa colocava lá uma faixa, João 3,16. Aí alguém tinha curiosidade de poder procurar na palavra, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse versículo aqui faz parte de um contexto geral, onde um fariseu, ele chega, chamado Nicodemos, ele chega até Jesus e questiona como que fazia para poder ter a vida eterna, como que fazia para poder ter uma comunhão com Deus. E Jesus começa falando para ele assim que era necessário nascer de novo, o homem nascer de novo. E ele questiona, mas como que pode? O homem vai voltar no ventre de sua mãe para nascer, já sendo grande? Não tem lógica, né? Aí Jesus fala, explica que é da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver as coisas de Deus, o reino de Deus, né? Depois, um pouco antes desse versículo, Jesus fala assim que quando ele for levantado da terra, sabe? Quando ele for levantado, tem um versículo anterior, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Antes do versículo 16, Jesus fala que ele vai ser levantado. Depois em João 12, no 35, fala que ele, quando ele for levantado, atrairia muitos a ele. Qual tem sido a busca de sua atração? Levantar é para poder chamar a atenção de algo. Sabe quando você tem um alvo, um objetivo, não é errado você procurar ter ambição de conquistar, de ter algo grande, algo que venha a ter uma aparência diante do mundo, diante da parte física e material deste mundo. Não é errado, mas aqui nós estamos trazendo para o campo espiritual e mostrando a importância, sabe? Como é profundo você ser chamado a tua atenção para algo maior, para algo além desta vida. Nosso querido e amado irmão Israel louvou aqui além do Rio Azul, sabe? Como você vai pregar o reino de Deus,
poder falar que existe uma nova Jerusalém, que existe ruas de ouro, isso é algo sobrenatural. Como você vai trazer essa mensagem que a pessoa possa entender, reconhecer e crer, passar a crer em algo que é sobrenatural, que é o poder sobrenatural de Deus. Então foi tudo isso que foi me atraindo para Jesus, isso que foi me atraindo para o Evangelho. Puxa, existe algo além dessa vida, existe algo. Essa palavra não é uma palavra que foi escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, profecias bíblicas que se cumprem nos nossos dias hoje. A palavra se cumpre, ela é mais atual do que o jornal da televisão de amanhã. A palavra de Deus, ela se cumpre em cada dia nas nossas vidas. E isso que foi me atraindo e me chamando a atenção, tudo que é sobrenatural da palavra. Puxa vida, Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, demorou, deu um tempo ao tempo, para poder mostrar a glória dele naquela ação, naquele milagre, naquela maravilha. Um dia alguém estava preocupado em pagar os impostos, ele fala assim, vai lá e joga o anzol no mar, ou joga o anzol lá e pega o primeiro peixe, vai ter 2 moedas, paga a tua e paga a minha, e paga o meu também. Jesus no deserto, quando ele pagou um preço no início do seu ministério, ele foi tentado, e uma das 3 tentações que Jesus Cristo foi tentado no deserto, foi que ele estava 40 dias de jejum, e o diabo aparece para ele e fala assim, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas depois que ele fez a obra redentora, e foi na cruz no meu e seu lugar, ele fez, eu creio que ele transformou pedras em pães e peixes, porque numa das suas aparições na beira da praia, ele fala para o discípulo assim, tem alguma coisa para comer? Ele falou, senhor, pescamos, tentamos a noite toda, não pegamos nenhum peixe. E ele fala assim, lance a rede do lado direito do barco. E sobre a palavra de Jesus, sobre a sua ordem, lançaram a rede do lado direito do barco, e houve a pesca maravilhosa, sabe? Não obstante, não rompeu a rede, mas teve que até distribuir, chamar alguém para poder ajudar a recolher aquela rede, cheia de peixes. E quando chegou na beira da praia, os discípulos, Pedro inclusive viu que era o Senhor. Pedro viu que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos já, viu que era o Senhor. Pedro foi e se cingiu, e a Bíblia diz assim, que ele não ousou, não quis perguntar nada, ficou temeroso, falou, puxa vida, isso é, por quê? Porque quando chegaram com os peixes na beira da praia, Jesus Cristo mostrou toda a sua soberania, todo o seu poder, havia pão e peixe assado. Se fosse falar numa palavra de gíria, ele pagou uma no inimigo lá atrás. Ô Satanás, você tentou me pegar lá atrás, tirar o meu foco, o foco do que eu vim para essa terra, para dar minha vida em resgate de muitos. Eu vim para doar minha vida, para ir na cruz do Calvário, e eu vim para morrer, para dar vida e abundância para todo aquele que crê, sabe? E naquele dia ali, Jesus mostrou sua soberania, porque havia pão e peixe assado, e eu creio, não tinha nenhuma padaria por perto, e nenhuma peixaria por perto. Ele mostrou, vocês vão comer do meu peixe, pode vir, o banquete está preparado. Então tudo isso que é sobrenatural, começou a me atrair para a presença de Deus. Falei, puxa, é possível eu ser abençoado. Eu nasci num lar cristão, cresci aprendendo as sagradas letras, como diz o apóstolo São Paulo, que hoje me tornou sábio para a salvação em Cristo Jesus, sabe? Tem uma palavra que Paulo fala para Timóteo, bem-aventurado és tu, que primeiro a fé habitou na tua avó, a avó Lloyd, depois agora habita na tua mãe Eunice, estou certo que essa fé habita também em ti. E a minha avó foi serva de Deus, o velório dela foi um culto evangelístico, meu avô também, servo de Deus, foi o primeiro batizado com o Espírito Santo na cidade de Araçatuba, e a minha mãe Esmeralda, serva de Deus, que dormia de joelhos por mim, porque depois da minha adolescência para a juventude eu me envolvi com drogas, e as drogas fui indo, virou uma bola de neve numa ribanceira nevasca, até que eu conheci o Provigil, que era uma aplicação nas veias, né? Tenho marca, cicatriz nos 2 braços, onde faz um Y, onde que desce no cordão da veia mais grossa do braço, né? E eu passei a tomar aquela porcaria, aquela droga chamada Provigil, comprimido a medicação de cavalo, de corrida, de raça, vinha do Paraguai. Rio Preto e Catanduva era infestada. Aí eu fiquei mais ou menos 15, depois de quase 11 anos, usando todo tipo de droga. Cigarro, nunca fumei cigarro. Maconha em casa era igual ao mato, tinha maconha lá de tablete.
Pegava, às vezes chegava outra qualidade, eu ia lá buscar outra qualidade melhor do que tinha, fazia, o pessoal me chamava de professor, eu fazia o haxixe, e misturava com a maconha, e fazia virar curtia aquele pouquinho, aquela parte menor que eu sempre usava, ficava aquele fumo ali, eu curtia aquele fumo, ficava mais forte ainda do que ele era. Então, mas só fumava maconha, o cigarro não fumava, e drogas, né? Discoteca, barbitúricos, abolinhos, calmantes, né? Pofagim, artânia, que era coisa do inimigo, né? Você saía fora de si, né? Naquela viagem, chá de cogumelo, muito chá de cogumelo, final de ano, época de chuva, fazia aquele chá de cogumelo, os amigos juntos, né? E depois que eu invernei, né? No Provigil, eu ia morrer tomando Provigil. Aí eu comecei a praticar pequenos delitos, roubar pessoas, carteira de rua, correntinha de ouro, relógios, tirar a aliança do dedo, machucar o pescoço da pessoa, arrancando a corrente. Chegamos a roubar uma vez até a camisa de uma pessoa dentro do trem, e espancamos uma pessoa ali, ele ainda caiu na pedra, numa poça d'água, e não levantou. E aí eu fiquei preocupado, eu tinha depois aquela hora fantástica, no outro dia fiquei ouvindo ver se ia ter alguma notícia, né, da pessoa. Passou 2 meses mais ou menos, 1 mês e meio, eu estava vindo de bicicleta assim na Boa Vista, eu ouvi ele subir no Jordão Reis assim, a pessoa, na hora eu me lembrava, não fugia, não saía da minha mente a fisionomia, né? E eu vi a pessoa, me deu aquele alívio, eu falei, graças a Deus, aquela pessoa que eu prejudiquei está vivo, né? E depois, uma vez que eu pratiquei um furto com a pessoa, que eu joguei até a carteira dele no chão para humilhar ele. Depois eu com Jesus vou fazer evangelismo, quem que chega na borracharia? O rapaz que eu tinha praticado furto, hoje é meu amigo, abençoado. Pô, graças a Deus, irmão Edinho, você não me deve nada. Que bênção, irmão Edinho, ver você abençoado. Parece engraçado, né? Mas é a realidade, porque você morou em Rio Preto muitos anos, então cada esquina que você passa, lembra das cenas, das coisas que aconteceram, né? E de vez em quando você encontra com as pessoas do bairro, né? Mas foi isso, mas a minha mãe dormia de joelho no chão, dava algodão por baixo da porta do banheiro, e o martelinho, que o comprimido, o Provigil, tinha que macetar ele, para destilar ele, colocar no vidrinho de água, e aí eu coava para poder coar, colocava o algodão na ponta da seringa, o algodão era o filtro, para poder coar a droga para a seringa. Então colocava ali 3 cc e meio, conseguia puxar 2 cc e meio, 3 cc, e ia tomando aquela droga. Eu cheguei a tomar com pessoas que morreram de AIDS, fui em caixão lacrado com morreu de AIDS, fiz 2 HIV antes de casar, minha esposa está aqui, trabalhava no Magazine Luiza na época, fiz um antes de casar, depois o irmão da igreja falou assim, faz o segundo exame, irmãozinho, quer ver o segundo exame que dá. O pessoal testou minha fé, os irmãos é uma benção, né? Os irmãos testou minha fé, eu falei, puxa vida, será que aí aquela apreensão de novo, que apreensividade, né? E fiz o segundo HIV, naquele dia na nossa igreja na Boa Vista ali, e fizemos ali, contamos um testemunho com o documento em mãos, fiz o segundo HIV, graças a Deus o Senhor usou de misericórdia conosco. Depois, em 2 ocasiões que tinha dado hepatite, até a médica falou assim, não, eu vou fazer o segundo exame, para poder te liberar. Quando ela fez o segundo, que deu 0,0, falou, não, eu vou te pedir o terceiro. Aí pediu o terceiro exame agora, o ano passado, fiz 3 hepatites, meu organismo não desenvolve hepatite, e Deus tem nos dado graça em tempo oportuno, nos conservado em saúde. Mas o que me chama a atenção no meu testemunho foi a oração da minha mãe. A oração de uma mãe, a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Mas eu lembrava da cena da minha mãe, ela dormia de joelho no chão, meu pai dormia na outra cama de solteiro, que às vezes bebia, chegava, deitava sem tomar banho, aquela guerra em casa. A mãe era guerra comigo e com a esposa, com meu pai na época. E aí, eu dava cãibra nas pernas dela, então eu tinha que ajudar ela a levantar pelo braço, ela era franzininha, ela olhava para mim, para cima assim, e a perna com cãibra, aí nós batia a mão no joelho, para poder voltar, aí ela deitava na cama. Muitas vezes eu saía de novo para a madrugada, mas eu lembrava que ela estava lá, então eu vinha, tinha um banheiro para lá de fora de casa, aliás era um banheiro só que tinha para lá de fora, na varanda, era uma edícula, mas no fundo, no meio da quadra, tipo numa chácara, era 4 cômodos compridos assim, e o banheiro ficava na varanda. E ali eu voltava para usar droga, aliás, ia em casa porque eu não tinha mais onde ficar me escondendo, né? Ia sempre nos últimos postes de luz da periferia, né? Havia até no claro da lua, que eu já sabia onde pegava na veia. E aí eu cheguei ali em casa, um dia, tinha uma cena que eu vi, eu tinha gasto o dinheiro do meu pai, tinha feito um acerto trabalhista, ele fez um acerto de uns 8, 9 anos na firma e continuou trabalhando na firma. Então aquele acerto era para comprar um Fusca para minha irmã, eu lembro.
E eu gastei todo o dinheiro, fui pegando a nota de Castelo Branco, era 5 mil na época, era 85 mil, eu consegui gastar 80 mil em uma semana mais ou menos que isso, 3, 4 dias. Eu deixei a última nota de 5 mil, eu tremia, eu não podia já sair na rua. Se eu pegava o dinheiro na mão, se eu tivesse almoçado, eu passava mal do estômago, eu tinha que parar para colocar para fora a comida. Eu sentia no meu organismo o efeito da droga, antes de tomar a droga. Eu ia morrer tomando Provigil, estava pele e osso, tinha 18, 20 quilos mais magro, pele e osso, chinelo de dedo, tinha virado, né, tinha perdido os dentes, que os dentes dava dor nos dentes, o dente estava bonito por fora. Quando o dentista tirava o raio-x, começava a fazer a obturação, estava podre por dentro, porque tem a polpa dentária aqui, né? Tem até um amigo que, algumas ocasiões, eu tive a oportunidade, ele fez um presente para mim de protético. Ô, Armandinho, até o material me deu de presente na ocasião aí. Ele está aqui hoje presencialmente aqui assistindo, né? Meu amigo Paulo Escobar, que é um exemplo para nós, né? Que fizemos um trabalho, a obra juntos também na Betel, né? Uma clínica de recuperação. Hoje é chamado, como que não é a clínica que fala hoje? Terapêutica, centro terapêutico, né? Seria um centro terapêutico hoje, né? A Betel aqui em Rio Preto foi pioneira, né? E ele era um obreiro com muito afinco, muito amor pela obra, pelo trabalho lá, e me ensinou muito lá atrás no início, né? Mas quando eu vou nas clínicas terapêuticas no centro fazer alguma palestra, eu lembro de falar o exemplo do Paulo Escobar, como ele foi para o estudo, se formou em direito, e é uma bênção, um exemplo para todos nós, né? Então, para chamar a atenção das pessoas para voltar para o estudo, para se aprofundar no estudo, né? Isso é bênção, não tem preço que paga, né? Você passa a ter uma outra visão de família, de valores, de sociedade no geral, né? Mas o que chamou atenção no meu testemunho foi aquele documento, um cartão, tem até hoje em casa, aquela música sertaneja, Pegadas na Areia. Minha irmã comprou um cartão daquele lá, colocou embaixo do prato. Eu tinha gastado por aqueles dias atrás, ali naquele mês, eu tinha gastado todo o dinheiro do acerto do meu pai. E eu cheguei em casa, tinha lá aquele Pegadas na Areia, escrito assim: Edinho, volte para casa que nós te amamos do jeito que você é. Aquilo me pegou de calça curta, né? Falei, puxa vida, um momento difícil desse, acabei roubando o dinheiro, usando o dinheiro dos meus próprios pais, da minha família, né? Que eram, né? E meu pai não estava sabendo, né? Minha irmã foi tudo escondendo do lado assim, e ali tinha salada de tomate, e tinha um ovo frito no prato, e o prato estava tampando o prato com o ovo. A mistura estava lá, minha mãe tinha ido para a igreja, tinha deixado a mistura, e minha irmã colocou aquele bilhete em casa, debaixo do prato: volte para casa que te amamos do jeito que você é. Eu estava com 3 comprimidos de Provigil, com 2 seringas, enrolado numa borrachinha de dinheiro, um elastiquinho, num saquinho de sal cisne, aquele sal. Eu estava ali, eu joguei inclusive no muro de placa, ele bateu na mangueirinha, eu lembro que caiu, não tinha uma vegetação assim na altura do joelho, e aí eu saí na beira da represa ali, eu morava na saída de Olímpia ali, né, Fernando Costa, saí, não queria ver ninguém na minha frente, me deu um choque contrário. Eu falei, não é possível, uma situação que eu estava ainda vigiando com o efeito da droga, ia tomar mais droga em casa, sabia que não tinha ninguém, que tinha ido para a igreja, e aí saí na beira da represa, saí num pedaço da BR-153, fui perto do Queijo Rex, e voltei caminhando na beira da represa, pelo fundo da Fuscalda ali, e voltei para casa, ainda pulei o muro. Interessante, o cachorro Lulu, que era bravo, o cachorro veio avançando em mim, do vizinho. A hora que ele me viu, ele chegou a patinar para trás. Acho que ele viu o ser do inimigo que estava em mim, para me usar droga. Não é possível, porque ele ia avançar em mim, eu ia dar um chute nele, alguma coisa. Mas ele chegou a patinar assim, uns 5, 6 metros, ele patinou e voltou para trás. Ele deve ter visto o mesmo ser espiritual que eu vi quando eu tinha 7 anos de idade, 9 horas da manhã. Eu vi o diabo na minha frente, o Otibiriçá, 109, cidade de Araçatuba. Eu fiquei convicto da existência do maligno desde criança. Já teve situação que nós chegamos para poder fazer uma libertação, que o homem tentou suicídio, e a hora que eu cheguei lá, eu estava com a camisa estampada, com os coqueiros, ele criticou a minha camisa, e aí em seguida, ele começou a recitar o Salmo 91, olha que coisa, irmão, no começo da recitação do Salmo 91, decor, ele recitava, mas não olhava para mim olho no olho, ele olhava só meia luz, e ele estava numa cadeira, aí eu já repreendi, quando eu repreendi, aquela influência maligna se manifestou nele. Tinha tentado suicídio debaixo de um trator brecou, ele estava tudo ralado. E foram na igreja me chamar para orar.
Tinha sido aquela tarde a situação, e ele estava lá, o inimigo tentando tirar aquela vida, né? Para ele se suicidar. E ali nós pudemos repreender aquele espírito das trevas, aquela influência maligna, e aquele homem foi livre e foi liberto. E interessante que era o ex-traficante Nego Toro que foi me chamar na igreja. Que depois começamos um culto no fundo da casa dele, hoje ele já é falecido, o Juninho, se depois ouvir esse testemunho, vai saber disso aí, da história toda. Quando o pastor Valdir lá na frente, depois de 7, 8 meses de culto na casa do Nego Toro, o pessoal chegava para poder buscar alguma coisa que ele tinha, que ele vendia, falou: o irmão Edinho vai fazer o culto, eu tenho, mas o irmão Edinho vai fazer o culto primeiro aqui, vocês esperam aí, depois eu sirvo vocês. Até que o irmão Jussiel Hernandes era o nome dele, recuperou-se, começou a ver valores de família, e ele sentia aquele amor pelas pessoas, sabe? Ele tinha um apelido vulgo de Nego Toro, que ele tinha sempre animal, ele tinha uma carroça, e ele amava os animais. E o que chamou a atenção do Nego, que ele foi pedir oração para nós um dia, e eu falei para ele assim, ele falou: a hora que eu perdi meu cavalo, eu falei assim: você vai voltar para o mesmo lugar, e você vai, nós vamos orar, e você vai voltar lá, você vai achar o teu cavalo, ele vai estar naquele lugar ali, não tem onde, vai estar por ali. E nós oramos, ele voltou e falou: rapaz, não acredito, eu tinha passado no mesmo lugar, eu voltei, achei o cavalo, e salvou o cavalo. E aquilo chamou a atenção daquela ação que Deus operou, dando para ele de volta o animal. E ele falou: não, quero que você faça culto em casa. Começamos a fazer culto então no ponto de venda de tráfico, e fazia o culto ali. E o pastor Valdir Vilas Boas, que está lá em Praia Grande hoje, meu tio, pastor na igreja quadrangular, ele me chamou, me deu a honra para batizar o Nego Toro, o Jussiel Hernandes, quando ele desceu as águas. Nós dois batizamos o irmão Jussiel Hernandes, que hoje está com o Senhor, sabe? Até quando ele faleceu, tivemos lá junto com os filhos, com a família, poder fazer uma oração de conforto para a família, lá no bairro Jaguaré. E então essas coisas que foram me chamando a atenção, o amor da minha família, demonstrado para com a minha pessoa, nos momentos mais difíceis, né? Por quê? Porque eles conheceram esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que nos deu o seu único Filho Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crer, não pereça na eternidade sem Cristo, mas tenha a vida eterna assegurada, para poder morar e descansar um dia no paraíso, ou estar preparado para o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, que está pertinho para acontecer. É mais um pouquinho de tempo que vem, virá e não tardará. E uma das cenas que me chamou a atenção, que eu não tinha experiência com o Espírito Santo, que é o meu amigo que está comigo aqui agora, eu fui tentar praticar um furto, que era a coisa mais simples que era para fazer. Vinha descendo uma senhora esbelta, ali no bairro Vila Ercília, tem a igreja São Benedito ali, e na rua que tinha uma academia, que depois vim treinar karatê naquela academia, da Quembucan, ali tinha, acho que é a rua Luiz Nunes ali, ela ia descendo, eu já tinha vindo umas 2 quadras antes, tentando achar um lugar que não tinha ninguém na rua, para parar a bicicleta ao contrário, então eu rodeava com a bicicleta ao contrário. Aí eu parei com a bicicleta, peguei um papel, desse papel de propaganda que joga na rua, peguei o papel, fiquei com o papel na mão, de boné, tinha uma faquinha de mola de punhal de aço de carro, ela era só feita, só punhal, a pontinha, não precisava usar, não precisava fazer nada. Eu estava parado ali, com a bicicleta, e sentei no canto da bicicleta, e ela vinha descendo, não tinha ninguém na rua, pastor Carlos, não tinha ninguém na rua, ela tinha que passar na minha frente, e eu com o boné, para não ver minha face, e ela estava com uma criancinha, não lembro se era menina ou menino, faltava ali 5, 6 quadras para descer, já perto da rodoviária ali, na Vila Ercília, e ali ela vinha vindo para mim, e ela estava com o cordão de ouro, da metade do dedinho aqui assim, aqueles cordão de ouro trançado, eu já sabia até que o fecho ia machucar o pescoço dela, mas estava mais fácil fazer aquela cena e praticar aquele delito, para mim usar a droga, aquela fissura que dava na droga, eu estava sentindo o efeito da droga, eu falei: não, hoje eu vou tomar até de madrugada, aquele cordão de ouro. Quando aquela mulher foi chegando perto de mim, 7, 8, 10 metros, sei lá, não me lembro direito, mas quando ela foi chegando, eu comecei a soluçar, me deu um ataque de choro, ela passou perto de mim, eu estava disfarçando, na hora que ela passou, eu desabei a chorar, eu não sabia, eu já tinha sido alcançado pelo Espírito Santo, pela oração da minha mãe, cadeias estavam sendo quebradas, meu tio lá em Cajamar, Grande São Paulo, ele estava em Jundiaí na época, já estava orando por mim, familiares orando por mim, irmãos da igreja, minha irmã, meu irmão Edgar, que descansou no Senhor, orando por mim. Então depois que eu fui entender, como que eu não consegui erguer a mão, ou ela era serva de Deus, ou a oração da minha mãe, mas eu sei que o Espírito Santo me pegou de jeito, e depois do dia que eu abri a palavra de Deus, falou assim: faz 3 dias de jejum. É algo que me identifiquei um dia que você deu testemunho, pastor Carlos. Eu não sabia que era Jesus, você também falou assim, não foi?
no testemunho que estudou na clínica. Você não sabe, nós não sabíamos o que era ter jejum. Mãe, como que é o jejum? Minha mãe falou assim, o dia inteiro. Trabalhava de colocar manta no pneu de caminhão. Foi uma das minhas, início da minha recuperação. Fiquei 5 meses na solagem de pneu na Recamil, aqui em Mirassol. E meu pai era motorista da perua que pegava os funcionários para trazer. Pai, avisa hoje na firma que eu não vou e não ponha meu nome no vale. Não traz vale para mim não. Jejum sexta-feira, lá para 7 da noite eu entreguei o jejum o dia inteiro, sem água e sem bebida. Foi a receita espiritual. A Bíblia falou para mim, santifica o jejum ao Senhor. Depois eu fui lá em Salmo 27:14. Esforça-te, tem muito bom ânimo, e eu fortalecerei o teu coração. A palavra falou comigo, saiu água do meu olho, e eu falei assim, puxa vida, como que é, mãe? Fiz o jejum, lá para 7 horas da noite, irmãos, eu entregava o jejum. No sábado de manhã no quintal de casa, eu andando no quintal de casa assim, e falei, Espírito Santo, Senhor, falei com Deus, né? Hoje eu falo com o Espírito Santo, mas eu falei assim com Deus, de olho aberto, Senhor, onde foi a primeira vez de quase 12 anos que eu fiquei sem fumar? Onde foi a primeira vez que eu consegui ficar sem beber, sem tomar um conhaque, sem tomar uma cachucha, uma cachaça? Senhor, deu certo, mas o Senhor sabe que tem droga aqui em casa, que eu tinha uns 3 tipos de maconha, um que estava quase esfarelando na veia, um fumo velho para jogar fora, não dava nem para dar de graça, e outro, uma qualidade que eu estava fumando, um mais forte, que era umas 20 gramas, e umas 50 gramas, que era um tabletinho que tinha lá, que era tinha que jogar fora aquilo lá. Eu ia ter a droga lá na minha frente, para depois, quando terminasse o jejum. Aí eu falei, então vou fazer um voto com o Senhor, se o Senhor tem poder para me libertar, eu quero ver o teu poder antes da meia-noite do domingo. Isso era sábado de manhã no quintal de casa, conversando com Deus, andando em volta em círculo e falando com Deus. Ontem deu certo, sexta-feira, o primeiro jejum. Sábado eu não trabalhava na borracharia já, era de segunda a sexta o trabalho, só quando tinha hora extra, então não tinha aquele sábado. Fiz o jejum também de manhãzinha, água e comida, até umas 7 horas da noite do sábado. Domingo de manhã, jejum, já fui para a escola dominical. Marino José de Araújo, que é o mesmo sobrenome do pastor Carlos. Marino José de Araújo tinha sido preso e minha mãe levou ele para a igreja. E ele foi e fez aí teologia 1 ano antes de mim. E aí o Marino Araújo, junto comigo, né? Aí nós fomos para a igreja à noite, foi para a sorveteria. Lá para as 10h30, por aí, 11 horas, a gente estava vindo para Fernando Costa de a pé. Lá da Boa Vista, atravessamos o Jordão Reis, estava vindo para Fernando Costa de a pé, uns 25 minutos, meia hora para chegar em casa. Quando chegou no quarteirão de casa, uma quadra e meia, que eu fui falar para ele que tinha droga em casa. Ele falou assim, ó, joga no bueiro. Eu falei, não quero nem ver amanhã que é perigoso, eu sou fraco, fraqueza da carne, é perigoso, eu queria arrancar a tampa do bueiro para achar a droga, para pegar de volta. Ele falou, põe a fogo. Eu falei, irmão, eu não quero nem sentir mal o cheiro dessa porcaria. Eu falei assim, eu tenho ideia, irmão, tenho ideia. Eu vou jogar no vaso do banheiro da descarga, porcaria vai para porcaria. Quando eu fui entrando em casa, eu não me lembrava que eu tinha especificado, que eu pedi, que eu fiz um desafio com Deus, eu quero ver o teu poder na minha vida, antes da meia-noite. Devia ser umas 11h30, 15 para meia-noite, irmão. Que nós paramos depois do culto de sorveteria, com o jovem, aquele monte de jovens, depois viemos de a pé. Quando eu fui entrando em casa, irmãos, no corredor largo, o Marino estava do meu lado esquerdo, e eu lembro que estava do lado direito, e do meu lado assim eu senti uma força estranha que está aqui agora. O Espírito Santo de Deus me acompanha todos os dias. A terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa bendita e gloriosa. Ele que glorifica o nome de Jesus Cristo nessa noite. O Espírito Santo de Deus, irmãos, me deu uma força, não era mais eu que estava fazendo. Aquilo me pegou por dentro assim, eu comecei a pegar fumo de um lado e fumo do outro. E 10, 12, 15 descargas, que era leve, às vezes subia de volta, dava outra descarga, aquelas caixinhas ainda tinha que encher de água de novo e dava descarga. Quando a minha mãe abriu o vitrô da sala, estava eu e o Marino José de Araújo, meu irmão, foi testemunha ocular dessa cena, está lá em Chapadão do Céu. Eu e o irmão Marino José de Araújo, nós estávamos de joelho nas lajotas, no quintal de lajota, o piso era de lajota, nós dois de joelho na lajota, louvando e glorificando o nome do Senhor. Minha mãe abriu a janela de correr da sala e viu a cena, minha mãe visualizou. Daí 1 ano, mais ou menos, entramos já fazendo a teologia, 86, me recuperei em 85, vai fazer 40 anos agora em junho, se Deus permitir. E aí, minha mãe, fizemos a teologia, a minha mãe foi minha madrinha, entrei de mão dada com a minha madrinha, na formatura de teologia 86, depois tivemos uma formatura dia 11 de janeiro de 87 com essa cena, minha mãe entrou junto comigo na igreja, né? Então, era aquela vida, irmão, sem Jesus, aquela vida sem conhecer o novo nascimento.
Conforme aquele fariseu Nicodemos, um homem respeitado ali, sabe, na sociedade, queria saber como que fazia para ter intimidade. Teve um momento que Jesus falou assim: como eu vou falar para você do céu, sendo que eu estou falando de coisas da terra, você não está entendendo? Então tem muitas pessoas que não entendem o processo, não entendem a revelação que essa Bíblia, essas letras, elas se tornam vivas, ela pula da página aqui da palavra e se torna viva no teu coração, fortalece o teu homem interior, vivifica o teu espírito, e aí você nasce da água e do Espírito. Por quê? O Espírito Santo é a simbologia, tipificado como água. Rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus disse para aquela mulher que estava junto ao poço de Jacó: vou te ensinar você a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquele que beber dessa água material vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa água é a água que mata a sede da alma. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, para aquele que se identificar com o nosso testemunho. Jesus Cristo tem poder de libertar, de curar e de te salvar. Nós carregamos, pastor Carlos José, um molho de chave nas mãos. Para cada tipo de situação, de prisão de almas, nós temos uma chave da palavra para destravar e para trazer liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Para isso que fomos chamados, para pregar a palavra, para trazer essa mensagem que é possível, para aquele que crê, ser livre para poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Essa palavra, eu agradeço a oportunidade, quero passar a palavra ao pastor Carlos José. Vamos agora receber o servo de Deus, o pastor Carlos, com a salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus por mais este momento, por Deus ter trazido nós para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Levo o meu testemunho porque foi impactante o poder de Deus, pelo que Ele fez na minha vida. Por tudo que Ele tem feito, eu louvo a Deus pela vida do pastor Edinho, pastor Edivaldo, Diego, que tem nos acompanhado, a digníssima esposa do pastor Edinho. Agradeço a Deus por Deus ter levantado esses homens para pregar o evangelho dentro do cárcere. Me lembrei quando o pastor Edivaldo ele disse que os crentes iam para a cela 8, realmente, dia 3 de novembro de 1991, eu entro dentro daquela cadeia pública de São José do Rio Preto, e como era noite, estava tudo trancado, todas as celas, o carcereiro me colocou na cela 8, tudo crente. Olhei para aquilo lá, olhei para tudo aquilo ali e fiquei olhando, eu falei, não, mas eu não pertenço aqui, eu não sou crente. A orgulho, a soberba do homem, isso é criminoso. Eu não sou crente, por que me puseram aqui? Não entendia o que Deus estava querendo falar comigo. Eu não entendi o chamado de Deus e ali foi um sinal, um caminho que Deus estava me mostrando, mas eu não soube ver. Louvo a Deus por Ele ter me tirado de dentro do cárcere. Depois de 32 anos dentro da prisão, dentro do sistema prisional, Deus me tirou com mão forte. Minha esposa, digníssima esposa, mando saudações dela, que foi no encontro de mulheres, a igreja a qual nós congrega, então trago saudações. Me acompanhou 28 anos dentro do cárcere. Estamos hoje juntos, para a honra e a glória do Senhor. Quero dizer que naquele momento, quando entrei dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão, olhei para um lado, olhei para o outro, a lei da sobrevivência. Comecei a olhar para cada lado, só via coisas más. Comecei a integrar dentro da criminalidade e me aprofundar cada vez mais. Fiquei 32 anos preso por causa da desobediência, por causa da falta disciplinar, porque aonde eu ia, eu queria fugir. Nós furava aquele chão, com os ferros que nós tirava da construção, de dentro do prédio para poder furar. Louvo a Deus, porque Deus ele começou a me mostrar tantas coisas dentro do cárcere, mas eu ficava na rebeldia. Por 10 anos entreguei na facção PCC, 10 anos integrando, fazendo a vontade do diabo. Não entendia o que era o reino dos céus, não entendia o que era Deus.
Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, Deus me tirou de dentro daquele cárcere para engrandecer o nome do Senhor. Porque para mim, eu ia morrer no crime, eu ia morrer na facção. Tem uma esposa que ela começava a ir para a igreja, de dentro do cárcere eu ligava para ela ir começar a buscar dinheiro do tráfico, de onde nós atuávamos de dentro da prisão para fora. Fazendo aquilo, minha esposa, ela não ia, ela falava, não vou para a igreja, eu não gostava daquilo. O diabo começava a jogar setas e dardos na minha mente, que minha esposa estava indo na igreja porque tinha algo com o pastor. Presta bastante atenção de onde Deus tem tirado. E aquilo ali começava a me incomodar, eu ligava para os rapazes que atuavam aqui fora, como braços nossos lá dentro. E mandava ir na igreja para ver a minha esposa, onde que ela estava. Eles chegavam armados na igreja, com as armas na cinta, olhavam e falavam, velho, ela está orando, dona Alessandra está orando. Eu falei, então sai daí, vai embora. O diabo começou a usar de uma tal forma, e ela vindo me visitar, perseverando. Como o pastor Edinho aqui disse, da sua mãe orando. Quero trazer para você que uma oração, ela move os céus. Ela abre a janela dos céus. E ela, confiante naquela minha transformação, ela ia para a igreja orando, pedindo a Deus para me transformar. Quer dizer, vocês vão ter a oportunidade de conhecer que ela chegou a orar até mesmo, chegou um momento dela pedir para tirar até minha vida. Porque ela já não aguentava mais. A vida que eu vivia, a vida que ela ficava vivendo. Porque ela não pertencia à criminalidade. Eu sim, mas ela não, então ela sofria por causa disso. Orou 16 anos. Essa mulher, ela chegava na penitenciária, olhava para mim e falava, olha, Carlos, eu fui numa igreja, levantou um profeta, e o profeta disse que Deus mandou te dizer que ele vai te quebrar, ele vai te moer, mas você vai servir a Deus. Eu olhava para ela, ficava olhando e falei, coitada, vou morrer no crime e dentro da facção. Eu não acreditava em Deus. Eu não achava que Deus poderia ter um poder para transformar uma pessoa como eu era. Chegava outro momento, numa outra visita, ela chegava e falava, Carla, agora levantou uma profetisa. E ela disse assim que diz o Senhor que você vai servir a Deus. Que não é para me derramar nenhuma lágrima, mas vai te quebrar e vai te moer. Eu falei, essa mulher está ficando louca. Eu vou mandar uma carta para meus filhos para internar essa mulher. Porque toda vez ela vem e fala, levantou um profeta para dizer que vai me quebrar. Agora levantou uma profetisa que vai me quebrar. Essa mulher, ela está ficando louca. Ficava imaginando comigo e pensando comigo assim. Chegou outro momento, numa visita, falou, Carla, agora encontrei uma profetisa lá fora. Eu falei, lá e vem ela. Quer ver? O que ela falou? Ela falou assim que ela te viu aqui nesse pavilhão aqui dessa cadeia, com um anzol enroscado do céu. Eu falei, pronto, agora eu virei peixe. Falei, essa mulher está caducando, eu vou mandar internar. Está ficando louca. Eu não entendi o que era o lado espiritual. Eu não imaginava isso. Mas chegou um momento que eu estava tentando fugir da penitenciária. Cheguei a cavar no chão. Comecei a tentar passar por um lugar. E dali não dava certo. Entrava os funcionários, descobria aonde estava o tal de tatu, que nós chamava, onde nós tentava fugir. Saía de uma penitenciária e ia para outra. Chegava na outra tentando fugir novamente, serrando a grade, atravessando, fazendo uma tia, como se chamava, de corda, de lençol, com um gancho de vassoura para enroscar na muralha. Quando cheguei em cima daquele alambrado, quando eu saí dali, eu coloquei uma Bíblia azul, aquelas azulzinhas, dos Gideões, dentro do bolso, e tentei pular o alambrado. Quando os policiais virou e começaram a dar tiro de fuzil. Por Deus, senti algo sobrenatural, me jogar atrás da parede da penitenciária para não me acertar, porque nós caiu de cima do alambrado, tentando por vários momentos, tentando fugir, tentando ir embora. 1999 chego na casa de detenção de São Paulo, Carandiru. Chegando lá depois do massacre, qual que teve em 1993, cheguei e perguntaram para mim, qual pavilhão você vai? Eu não parava, mandava eu para uma penitenciária, para outra, me paro nisso daí. Hoje é extinta, esse Carandiru.
Parecia uma cidade enorme, tinha de tudo que você pensava. Cheguei lá e falei, vou para o pavilhão 9, onde houve aquele massacre. Eles falaram, olha, aqui nós não somos babá de ninguém. Depois que você entrou lá, acabou. Você tem certeza que quer ir para o pavilhão 9? Eu falei, vou para o pavilhão 9. Porque eu já tinha andado várias penitenciárias, então tinha muitos conhecidos. Cheguei lá nessa casa de detenção, fui para o pavilhão 9, muitos conhecidos, arrumei uma cela. Fiquei naquela cela e comecei a andar dentro daquele prédio. Desci para o 3º andar, cheguei ali, vi uma outra religião. Comecei a olhar e a presenciar aquilo. Quando eu parei perto da porta e comecei a ver aquela atuação demoníaca, a qual havia naquela religião, vi um rapaz colocar uma mão em cima de um tronco e vi o outro vindo com um facão e cortando as suas pontas dos seus dedos, catando o sangue e jogando dentro de uma taça. Perguntei para o rapaz que estava comigo, por que eles fazem isso? Falou, porque ele afligiu a doutrina da religião. Comecei a olhar aquilo, daqui a pouco um é incorporado por um demônio. Ele vem, cata a taça de sangue e bebe. Comecei a olhar aquilo, comecei a pegar um nojo. Uma revolta começou a bater dentro de mim. E Deus estava mostrando os 2 caminhos para mim. Desci para baixo, veio um pastor de uma igreja que estava ali. E ele veio, olhou para mim e falou, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus ainda vai te pegar, Ele vai fazer que nem um vaso do oleiro, vai quebrar e vai começar a te modelar. Falei, lá e vem esse pastor. Saí dali daquele Carandiru, fui para outras penitenciárias. E ali comecei a decorrer os trechos, como nós dizia. Muitas atuações da facção. Pessoas começaram a morrer ao meu lado, ao meu redor. Comecei a olhar e ver. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a entender o porquê de tudo aquilo. Muitas coisas aconteceram. As rebeliões começaram a acontecer. Uma hora que Deus tocar em seu coração, como testemunho disso que eu estou dizendo hoje, dentro do Google, quando você entra e pede a reportagem no ano de 2001, uma rebelião na cadeia pública de São José do Rio Preto, você vai ver de onde Deus me tirou, do que eu era e de hoje o que Deus está fazendo na minha vida. Cheguei numa penitenciária e muitos que colocavam telefone, que tinha telefone, era conceituado. Depois de tudo aquilo que a minha esposa havia falado, de que Deus ia quebrar, ia moer, Ele começou a estreitar o meu caminho. Comecei por um lado, nada dava certo. Comecei por outro, nada dava certo. Começamos a trazer drogas de outro país, Bolívia, Paraguai. Começava a vir as drogas eram interceptadas por policiais nos trevos. Aquilo era perca total. Tinha que vender tudo que tinha para poder pagar aquilo que você havia perdido. As coisas começaram a mudar. Fazia, diabo dava e tirava. E não entendia tudo aquilo. Chegou o momento que eu acabei largando tudo. Começou a afastar do tráfico, comecei a afastar de tudo. De repente começou a acontecer algo na minha vida. Rebeliões começou a acontecer e comecei a ir para outros lugares. E eu chego num lugar onde eu coloco um telefone dentro de um Sedex, dentro de uma manteiga. E naquela época coloquei um rádio portátil dentro da caixa. E quando passa no raio-x apita. E apitou. Os funcionários abriram a caixa e cataram o rádio. É um rádio e passou a caixa. Só que o telefone estava dentro da manteiga. Coloquei aquele telefone para dentro daquela penitenciária. Comecei a falar. Falei, pronto, agora eu estou no ar. Comecei a falar com o mundo lá fora. Aqui. E quando eu comecei a falar, tinha uns rapazes que estavam nessa penitenciária que se dizia ser piloto do pavilhão. Com medo de tomar o seu posto de piloto, eles não me aceitou dentro do pavilhão. Comecei a entender aquilo, coisa que eu nunca passei, coisa que eu nunca vi. Algo dentro de uma penitenciária, não queriam um celular. Presta bastante atenção que Deus faz, Ele cria caminho. Às vezes você está passando certas situações, você não está entendendo.
o trabalhar de Deus. Saí daquele pavilhão, fui para um outro pavilhão. Cheguei neste pavilhão, falei, olha, estou com um telefone aqui, para nós poder falar e pode vir mais. Ele falou, espera que eu vou chamar meu pai. Rapaz, estava comigo, me acompanhando, eu falei, quem é esse pai dele? Ele falou, é o diabo. Eu falei, então tá tranquilo, aqui eu vou falar. Pensei comigo, mas quando Deus manda, até o inferno tem que sair da frente. Até o diabo ele tem que obedecer, sabe por quê? Quando Deus tem um projeto, Ele tem um plano na tua vida, nem o inferno pode atrapalhar a operação de Deus que Ele tem na minha vida e na sua vida. E foi o que aconteceu. Ele foi lá, eu escutei o rosnado, o incorporamento do diabo na vida daquele ser humano. Aí ele voltou e disse para mim, olha rapé, o meu pai disse que não é para você ficar aqui não, que você é um homem bomba. Eu falei, pronto, mas nem o inferno, nem o diabo me quer. Eu falei, eu estou sem entender. Para mim eu ia falar lá, eu ia ficar. O diabo vai querer ver as coisas ruins, mas quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. Eu não entendia, saí daquele lugar, parei numa radial que dizia que é o corredor antes de você entrar na cela. Falei, tudo bem, saí, me passa um crente. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, pronto, já não chega a minha mulher de falar tanto, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus vai te quebrar, Deus vai te arrebentar, agora vem esse crente de novo. Ele foi para lá, ele voltou de novo e falou, mas eu vou te dizer de novo, Carlos, Deus tem um plano na tua vida. Você não está entendendo o trabalhar de Deus? Eu falei, eu não estou entendendo nada, ô crente, eu estou querendo é falar. Você não está entendendo, é você. Ele falou, rapaz, não adianta. Saí, fui para outro lugar, para um outro pavilhão. Chegando lá, ele falou, não, some que isso aí daqui que o diretor vai dar bonde em nós, e nós não queremos de bonde não, está suave, está tranquilo aqui. Eu falei, tá bom. Saí daquele lugar, falei, sabe de uma coisa? Dia 28 de agosto de 2011, eu peguei aquele celular, eu quebrei aquele celular, dei descarga, joguei no banheiro, dei descarga. Cheguei numa cela 8 também, que estava lá. Falei, vocês me aceitam aqui? E quando eu comecei a passar, ficar, não faz isso, não faz isso não, Carlinhos, não faz isso não. Falei, já fiz. Entrei dentro da cela, essa cela é uma cela de igreja. Falei, vocês me aceitam? Me aceita sim. Você quer aceitar Jesus? Falei, quero aceitar Jesus. Para mim, peguei nojo da criminalidade, peguei nojo de tudo. Falei, então erga sua mão. Naquele momento, me ajoelhei, entreguei a minha vida para Deus. Em dia 28 de agosto de 2011, eu deixei tudo da criminalidade, eu deixei o PCC, eu deixei de fazer as práticas todas do crime e entreguei a minha vida a Deus. E comecei a entender a palavra. E no momento tinha um pastor. E o pastor falou, agora você tem que fazer uma campanha. Falei, mas o que é isso, campanha? Fiquei com vergonha de perguntar para aquele pastor. Saí para fora, tinha um rapaz que estava comigo, ele tinha falado para mim que ele era afastado dos caminhos de Deus. Eu falei, qual a campanha que eu tenho que fazer? Ele falou, pega essa daqui, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Falei, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Jejuar. O que é jejuar? Você sem comer, sem beber nada. Falei, é? Mas quantos dias? Quantos você aguentar? Falei, tá bom, eu vim para buscar Deus, vou buscar Deus. Eu fazia diferença no crime, eu vou fazer a diferença com Jesus. E comecei a jejuar e a orar. Irmãos e irmãs, comecei sem beber e sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Sem comer e sem beber. Ajoelhado dentro de um banheiro com uma coberta no chão. E buscando a Deus. Lendo 1 hora de oração, 1 hora de Bíblia. 1 hora de oração, 1 hora de Bíblia, da meia-noite até as 6 horas da manhã. Buscando, fazendo uma campanha, buscando revestimento de poder. Começou o céu a desabar na minha mente. Minha família me visitava de 15 em 15 dias, de semana em semana. Daqui a pouco sumiu todo mundo. Já não tinha mais notícia da minha esposa, não tinha mais notícia da família, não tinha mais notícia de ninguém. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falava com o pastor falou, persevera, é a prova. Isso daí vem para te provar, para depois você ser aprovado. Eu falei, mas está doendo. Eu nunca fiquei sem visita. Aí ficou daquele jeito, veio uma visita, eu pedi para uma visita lá fora, comunicar, saber o que está acontecendo depois de 5 meses.
Deu quase 6 meses, veio a notícia, ó, que aconteceu, sua filha ficou grávida, tua mulher está com medo de vir falar com você, medo da sua reação. Seu irmão pôs fogo na casa da tua mãe, olha, novo convertido. Seu irmão pôs fogo na casa da tua mãe, seu concunhado saiu lá do presídio, lá falando um monte de coisa lá na tua casa, lá, e está acontecendo tudo isso, por isso que ela não vem. Eu falei, meu Deus, eu vim para a tua presença, Senhor, para te adorar, para te glorificar. E por que tudo isso está acontecendo? Aí chegou um momento, passando esses meses, ela veio, aí nós conversamos, por pouco que eu deixo os caminhos de Deus, mas em perseverança, orando, buscando ao Senhor, permaneci na presença do Senhor. Logo, passando 2 anos, Deus permite que seja ungido. Pastores saíram, não tinha mais ninguém, me unjam a pastor dentro do cárcere. Fiquei congregando 10 anos dentro do cárcere, levando a palavra, fazendo a obra de Deus, até que Deus abriu aquelas portas após os 32 anos. Deus me pôs eu no semiaberto, para a glória do Senhor. Perdi 7 semiabertos, por causa de faltas disciplinares, por causa do meu passado. Mas hoje eu estou aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje tem pessoas que eu evangelizo, que está na facção, no PCC, pessoas que eu conheci muitos anos atrás. Hoje eles vêm para ouvir a palavra e ver o que Deus fez na minha vida, a transformação, vendo a sinceridade do amor de Deus para conosco. E eles começaram a olhar e a dizer, eu quero que Deus faz isso, como fez na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus faz acontecer, Ele quebra decreto, Ele faz o mover. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi um impacto para mim, foi um poder sobrenatural que eu nunca tinha sentido. Em campanha em busca do batismo do Espírito Santo, senti aquele poder, isso me impactou. Não deixe a presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Depois que eu ganhei essa liberdade, tão sonhada liberdade, depois de todos esses anos, fui condenado a 42 anos, minha pena ainda vence em 2034, ainda eu tenho penas ainda para trás, mas estou de benefício para a honra e a glória do Senhor. Então estou cumprindo tudo que tem que cumprir, trabalhando. Deus me deu um trabalho registrado, Deus me deu ferramentas para me poder podar árvore, para me poder roçar. Deus me deu uma inteligência para me juncar cadeiras, fazer cadeiras de junco. E eu faço tudo isso, trabalho registrado, chego 5 horas em casa, faço as cadeiras, fim de semana eu vou podar árvore, eu vou roçar e vou fazendo. Deus, para a honra e a glória do Senhor. O que eu não tive dentro do crime, Deus começou a me dar e me mostrar que Ele dá e não tira. Me deu um carro, meu nome está limpo, nome esses que muitos saem de lá, tem multas para pagar, mas Deus Ele pegou e tirou tudo, limpou tudo, para poder fazer a obra do Senhor. Me deu um carro, para a honra e a glória do Senhor, nós financiamos um carro, e Deus tem dado graça para ter condições de pagar. Deus agora abriu a porta de um apartamento no Aroeira, na São José do Rio Preto, pela CDHU, ganhamos um apartamentinho, vamos sair do aluguel, e Deus está fazendo grandes coisas na minha vida, e não tenho prazer mais nenhum na criminalidade, nem em facção, e nem coisas erradas. Agora é honestamente, eu agradeço a Deus por esse momento, para vir trazer esse testemunho, e dizer para você que, porque para Deus nada é impossível. Se você está orando por uma causa, persevera. Minha esposa ficou 16 anos perseverando, passando por luta e por tribulação, a qual eu mesmo, o inferno que operava na minha vida, oprimia ela. Já mandei matar umas 2 vezes, só não matou porque Deus brecou aquelas pessoas que eu tinha mandado para matar a minha esposa. Muitas coisas aconteceu, mas hoje nós glorifica, graças a Deus, pelas orações, as campanhas que eu fiz dentro do cárcere em prol da família. Meu filho é diácono na casa do Senhor, minha filha é uma missionária na casa do Senhor, e minha esposa uma missionária. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Esse aqui é o testemunho, um pouco do testemunho que eu venho a dar para você, para a edificação da sua fé. Então persevera, não pense que tudo está acabado, não pensa que Deus não respondeu,
porque Deus chega na hora certa e no momento certo. Algo pode estar acontecendo na tua vida, você não está entendendo. Deus cria caminho para você já chegar cada vez mais ao Senhor. Foi dolorido para mim, foi muito dolorido. Muitos diziam assim: olha, você vai quebrar a perna do crime. Quando eu conheci a palavra, eu comecei a dizer para esses que a perna do crime foi quebrada lá na cruz do Calvário. Os 2 salteadores que estavam lá, que eles quebravam a perna para confirmar a morte, lá foi quebrada a perna do crime. Eu agradeço a Deus por este momento, por esse humilde testemunho para a sua vida. Que Deus abençoe a todos e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Quer passar, pastor, para a honra e glória do Senhor? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Esse qual meu amigo aqui foi um dos responsáveis, irmão pastor Edivaldo, por os evangelistas que vocês fizeram dentro do cárcere. Nós só temos que agradecer, que tem muitos que saíram de lá por causa desse evangelismo, saíram convertidos e estão pregando a palavra. Muito obrigado, irmão. Glória a Deus. Pastor Carlos, fica mais um pouquinho aqui. Posso de volta, faz favor. Estamos aqui já centralizados aqui, né? Glória a Deus. Muito obrigado. Aqui, vem aqui, então. Isso. Uma ocasião, numa clínica, eu estava dando uma palavra e eu falei assim que eu achava que era malandro, eu até gingava mais do que todo mundo. Eu falei, não sei onde que eu aprendi a gingar, que eu gingava o corpo assim andando e tal, e achava que era malandro. Aí, o dia que eu descobri, eu conheci o maior malandro da história, o ladrão da cruz, que reconheceu o senhorio de Cristo, nos deixou esse exemplo. Já pensou? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? E ele estreou o paraíso com um ladrão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando o ladrão questionou e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, né? Já pensou? Aquele ladrão praticando os delitos, correndo para lá, correndo para cá, e ouvindo falar que o Filho de Deus já tinha nascido, tinha vindo. Puxa, uma hora eu preciso encontrar com ele. Assim foi nós, nas nossas vidas, né? Uma hora eu preciso encontrar com ele, eu preciso conhecer ele de perto. O encontro foi marcado na cruz, no lugar certo, hora certa, com a pessoa certa. É o caminho, né, que Deus prepara. E ele falou: puxa vida, vocês estão tirando uma aqui no mestre, vocês estão falando, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele nenhum mal fez. Que mal ele fez? De amar? Nasceu para amar, né? Tem uma situação que Jesus, tentaram pegar ele lá em João 12, depois que ele fala sobre que ele iria ser levantado e atrairia muitos para ele, naquela passagem. Tentaram pegar Jesus ali, ele foi e falou: mas quem é você? Você é Deus? Tal. Aí ele se ocultou deles, porque ainda tinha alguma coisa para fazer ainda, né? E quando na transformação da água para o vinho, ele fala para a mãe, não chama de mãe, fala a mulher, fala assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque aí daí a pouquinho já transformou, enchi essas taças de água e eu vou transformar a água em vinho, assim como transforma nossas vidas, né? Mas ele falou: mulher, não é chegada a minha hora. Mas logo ele fez o milagre. Ele sabia cronometrado o tempo que ele tinha, aproximadamente 3 anos ali, para poder realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade, a nosso favor, né? Terminou o tempo, né, da gravação, né? Deu um probleminha. Mas Isso. está saindo a voz. Mas que bênção nós ter essa oportunidade, esse privilégio de poder estar aqui. Para mim é uma honra, é um momento raro, poder estar junto com o pastor Carlos José, o apóstolo Edivaldo do Carmo, para a gente poder glorificar o nome de Jesus juntos com todos vocês, o público aqui presente, né? Muito obrigado, o irmão Israel, que o repertório do Voz da Verdade, sabe, né? É hino e voltando, tanto hino que tem, né? É bênção, né? Paulo Escobar, um amigo de longa data, que, né, nos honrou com a presença aqui, a todos os convidados aqui, né? Nós queremos deixar então esse louvor a Deus, esse engrandecimento ao nome do Senhor, que é tudo em nossas vidas, né? Jesus Cristo é tudo, mudou o meu viver, mudou nossas vidas, né? E hoje faz quanto tempo, pastor Carlos, o senhor está livre
definitivo? Em 2 anos, fez dia 5 de março agora. 2 anos? Graças a Deus. 2 anos. Eu falei para o amigo, acho que fazia uns 3 anos e meio. Então faz 2 anos que a gente foi na clínica lá. Foi. Naquela época eu estava de saída ainda temporária ainda. Faz Você isso estava daí. ainda com a tornozeleira, né? Eu lembro que você ficou com muito cuidado, que era antes de Talhados, né? Aí quando eu descobri que era distrito de Rio Preto, aí falou, puxa, irmão Edson, então vai dar para ir. Fui lá e nós fomos lá na clínica, lá chegou lá o pessoal da antiga, que já são monitores da clínica, começou a abraçar ele e chorar, falou, não acredito que estou vendo você, não acredito, eu tinha ouvido falar, mas eu queria ver. E você veio aqui, parou a clínica toda, uns 50, 60 alunos quase tinha lá, né? Lá na clínica indo para Talhados ali do irmão James. E realmente é maravilhoso a gente poder ver o agir de Deus nas nossas vidas. O agir de Deus é tremendo na vida daquele que crê e espera e confia. Vamos continuar crendo, vamos continuar confiando, pois tudo é possível que crê. Amém? Então que você que ouviu esse testemunho, ouviu essa palavra, necessário foi a gente nascer de novo, né? Não precisamos entrar no ventre de nossa mãe, já sendo grande, mas nascer da água e do Espírito, né? O vento sopra onde quer e ninguém sabe para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito, né? O Espírito Santo nos trouxe hoje aqui, dia certo, momento certo, de poder glorificar o nome do Senhor, né? Quero dar finalmente a passagem, a palavra aqui, passar para o pastor Apóstolo Edivaldo. Amém. Glória a Deus. Foi um prazer mesmo. Foi um presente vocês aqui de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Mas não vai ficar só nessa não. Vamos programar, né? Mas há um tempinho a gente programa tudo certinho, né? E deu uns pane aí no pedaço da transmissão, mas ao vivo a voz está saindo. O importante é que o inimigo já perdeu. Em nome de Jesus. Eu tinha já erguido a mão, muitas vezes eu ergui a mão para a polícia, mão para a cabeça. Mas o dia que o Espírito Santo me enquadrou, a polícia revistava por fora. O Espírito Santo bateu um blitz por dentro. Aleluia. Eu ergui as mãos, me Glória a rendi. Deus. Aleluia. Esse é o irmão Edinho. É bênção. Então aqui 3 homens que estavam perdidos. 3. Nós 3 estávamos perdidos. Né? Cada um num nível mais profundo. Mas todos estavam perdidos. Não é verdade? Porque nós era escravo, né? Nós não era livre. Então Moedinho, o meu primo Jeter, Com a cartela de 20 comprimidos para tomar, para revender, eu ia tomar tudo. Para revender, tomava tudo, para invernado. sim, Pediu, encontro com ele. Eu dei um comprimido para ele. é meu primo. Só para poder sair. E ele que começou a levar para as drogas. Depois ele foi preso, e através da prisão dele, eu comecei a fazer o trabalho no Cadeão. Você entendeu? Foi através da prisão dele. Eu entrava lá como visita dele. Aí o Pradella, o doutor Pradella, lembra? Entendeu? Abriu a oportunidade e falou assim: o pessoal vai pegar a tua gravatinha, você vai te matar lá dentro. Eu falei: não tem problema, doutor, deixa eu entrar. Entendeu? E nós ia voluntário. Eu ia voluntário e ele também. Não ia assim para um ministério. Não é? Você era voluntário, eu voluntário. Jejum. Minha esposa me joga sozinho domingo. Nós chegava cedo lá, saía 3 horas da tarde. Quando chegava em casa assim, eu esticava a perna para cima, aquela dor na perna, ficava andando lá dentro. E nós não ficávamos no parlatório, nós andávamos dentro da cela. Chegava na tela. Então, é o que Deus faz. E isso é lindo, é valorizar o que Deus fez. E permanecer firme. Aleluia. E o senhor ficou quanto tempo preso? 32 anos, irmãos. Não um dia, não. 32 anos. E está aqui, aleluia, firme na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu posso ver a glória de Deus nas vossas vidas. Amém? Não vai ficar só nessa. Na próxima aí, muito obrigado. Nós vamos orar agradecendo. Amém? Agradeço vocês que saíram da sua casa. Agradeço a esposa do irmão
do Moedinho, a nossa irmã Elídia, e o seu filho, o Diego. Amém? Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui, tá? É bênção. Nós queremos ouvir um testemunho, vamos marcar, do Paulo. Amém? Nós temos que marcar para ouvir um testemunho do Paulo, marcar um dia que eu quero de 15 dias estarmos aqui levando para a internet, para o mundo, os testemunhos de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo, né? Então, quando as pessoas não acreditam, entendeu? Quem crê vê a glória de Deus. Hoje nós estamos vendo a glória de Deus e o testemunho do pastor Carlos José, né, que nós estamos conhecendo agora, é impactante, muito forte. O Moedinho, todos estão aqui, o Paulo, todos que estão aqui presentes, amém? Então vamos orar agradecendo, fique de pé, vamos agradecer a Deus. Israel, obrigado por participar aí, cooperar conosco também, amém? Então não fica só nessa não, vem, vou marcar aí para você um louvorzão, é só com Israel, 1 hora cantando Voz da Verdade, amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta noite abençoada. Nós cremos que milhares de milhares estão recebendo esta mensagem. Esta mensagem, ela está chegando no coração daquele que precisa. Ao vivo, hoje, pelo YouTube. Amanhã, no TikTok, no Kawaii, no X, ou no Instagram, no Facebook, em todos os grupos que vamos espalhar esse testemunho. Para a tua glória, Senhor. Pai, nós te damos honra e glória. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, que está conosco nesta noite, na unidade da fé, no poderoso nome do Senhor Jesus, para te glorificar. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, o Senhor que trouxe os teus filhos, é o mesmo Deus que guardará o seu regresso para as vossas casas, em nome de Jesus, amém. Cumprimente seu irmão com graça e paz do Senhor, shalom, e vamos avançando.